Fui visitar minha melhor amiga e o namorado dela ficou dando em cima de mim na frente dela, mas ela fingiu não ver. Como lidar com essa situação? Eu não sei como lidar com essa situação de maneira apropriada. Qualquer tipo de conselho seria muito bem-vindo neste momento. Para facilitar, vamos chamar minha amiga de Kate, de 21 anos, e o noivo dela de John, de 29. Conheci Kate no segundo ano do ensino médio, por meio de amigos em comum. Nos tornamos muito próximas, então, naturalmente, fiquei arrasada quando ela se mudou para outro estado após a formatura. Apesar da distância, mantivemos contato e continuamos sendo tão boas amigas quanto sempre fomos. Há cerca de 2 anos, minha família foi tirar férias muito perto da casa dela. Então, planejamos nos encontrar. Foi maravilhoso vê-la novamente, saímos correndo dos nossos carros e nos abraçamos, gritando como as melhores amigas clichê. Passamos a noite juntas e colocamos a conversa em dia. Também tive a chance de conhecer o noivo dela, que estava com ela há 1 ano. Ouvi apenas coisas boas sobre ele e ele parecia muito agradável. Logo após voltar para casa, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido, John. Ele me agradeceu por ter visitado Kate, dizendo que isso realmente levantou o astral dela e que ele não a via tão feliz há muito tempo. Sabendo das questões pessoais que Kate estava enfrentando recentemente, eu disse que estava feliz em ajudar. Presumi que Kate tivesse dado meu número a ele e não pensei mais nisso. John começou a me mandar mensagens de vez em quando sobre coisas pequenas e sem importância. Ele mencionava um filme que ele e Kate iam assistir e perguntava minha opinião, ou sugeria um jogo de videogame novo que eles haviam comprado. Eu respondia às perguntas ou aos comentários, mas nunca levava a conversa além do assunto original. John tentava continuar a conversa, mas eu sempre deixava de responder, em parte porque não sou muito fã de mensagens de texto. Mais de 1 ano depois de ver Kate, recebi uma mensagem bem tarde da noite de John dizendo: "Sinto sua falta." Achando que ele havia me enviado isso por engano, ignorei a mensagem. Avançando para cerca de 1 mês atrás, eu fiz uma viagem de fim de semana para visitar Kate. Já tínhamos planejado esse encontro há um tempo e eu estava super empolgada para passar um tempo com ela. Eu estava esperando um fim de semana tranquilo com minha melhor amiga, mas nada me preparou para o que eu estava prestes a enfrentar. Kate e John me pegaram no aeroporto e eu logo me senti desconfortável. John estendeu os braços para me dar um abraço quando cheguei, o que achei normal e aceitei. Ele me abraçou um pouco forte demais e por tempo demais e comentou sobre como eu estava gostosa. Não bonita ou legal, mas gostosa. Eu só dei uma risadinha sem jeito e olhei para Kate, que parecia não estar prestando atenção naquele momento. Fiz de conta que não era nada demais e continuei curtindo o dia com eles. As horas durante o dia passaram tranquilamente, exceto por John sugerir várias vezes que nós 3 fossemos beber naquela noite. Como não sou muito de beber, recusei, mas ele ficou insistente. Reafirmei educadamente minha opinião e, finalmente, ele desistiu. Depois de voltar para a casa deles, nós 3 ficamos na sala de estar e assistimos um pouco de televisão. Começamos a conversar e, de alguma forma, o assunto foi para uma vez em que Kate me contou sobre um susto de gravidez que ela teve alguns meses antes. John continuou dizendo o quanto Kate era burra por se preocupar tanto com uma possível gravidez. Ele disse que já havia dito várias vezes a ela que era quase impossível e que ela precisava parar de ser uma idiota e relaxar com isso. Ele continuou dizendo que era culpa dela por ter esquecido a pílula e que era um absurdo ela esperar que ele usasse proteção. Eu fiquei completamente desconcertada com a forma como ele levantou a voz e falou de maneira tão rude sobre minha amiga. Eu a defendi, dizendo que era uma preocupação totalmente legítima e que, se ela preferia que ele usasse a capinha para se proteger, ele deveria respeitar o desejo dela. Ele apenas riu de mim e Kate ficou totalmente em silêncio durante toda a interação. John então perguntou se eu queria dormir na cama com ele e Kate, em vez de no quarto de hóspedes, o que achei totalmente estranho. Recusei a oferta e fui para a cama. Na manhã seguinte, Kate e eu tínhamos planos de fazer compras. Ela mencionou que John não iria conosco porque precisava trabalhar, o que me deixou muito aliviada. Antes de sairmos de casa, no entanto, John me parou e disse: "Você dorme pesado." Confusa, olhei para ele de maneira estranha e perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele continuou: "Você dorme pesado, nem acorda quando as pessoas tocam em você." Normalmente, eu interpretaria isso como alguém tentando me acordar mais cedo, tocando no meu ombro ou algo do tipo. Mas o jeito como John estava sorrindo para mim e a ênfase que colocou na palavra tocar me fez pensar de outra forma. Perguntei a ele o que diabos ele estava querendo dizer e ele apenas riu, dizendo que não era nada. Agora, eu costumo tomar alguns medicamentos para dormir relativamente fortes, o que Kate sabe. Eles me deixam bem sedada, mas acredito que eu teria acordado se alguém tivesse entrado no quarto ou me tocado de maneira inadequada. Então, duvido muito que algo tenha acontecido de fato, mas a possibilidade dele ter se aproveitado de mim enquanto eu dormia me deixa mal. Na verdade, o fato de ele ter dito isso só para causar ansiedade me deixa enjoada. Tentei aproveitar o passeio com Kate, mas infelizmente isso não trouxe muito alívio. Enquanto estávamos paradas no semáforo, Kate e eu ficamos em silêncio enquanto um grupo de pedestres atravessava a rua. Kate comentou sobre como uma garota da multidão era bonita.
Eu concordei que ela era muito bonita, só para Kate de repente dizer, eu não sinto atração por homens. Ela disse isso como se as palavras estivessem tentando sair de sua boca há anos. Eu fiquei completamente surpresa e sem saber o que dizer, já que nunca imaginei que Kate fosse lésbica. Ela mencionou uma vez um rápido caso com uma garota na escola, mas afirmou que não passou de uma tentativa de chamar atenção. Nós rimos disso aqui e ali, mas nunca pensei que ela pudesse ter mentido. Eu não respondi, por não saber o que dizer, então ela seguiu, dizendo diretamente que ela é lésbica e que não ama John. Perguntei a Kate por quê, então, ela iria se casar com ele, e ela só disse, porque eu acho que é o que eu deveria fazer. Tentei conversar mais sobre isso, mas ela me disse que preferia que o assunto fosse deixado de lado. Nesse ponto, eu estava contando as horas para meu voo de volta para casa no dia seguinte, e depois de ouvir que John se juntaria a nós para o jantar, fiquei ainda mais ansiosa para ir embora. Depois de nos encontrarmos com ele, os três começamos a caminhar até o restaurante, só para eu perceber que a mão de John estava perigosamente próxima do meu bumbum. Eu me afastei e ele se moveu rapidamente tentando pegar. Felizmente, consegui dar um salto para o lado, deixando ele com apenas as pontas dos dedos tocando minha saia. Eu disse para ele tomar cuidado com as mãos e ele apenas riu de novo, fazendo algum comentário sobre a minha aparência e o fato de que ele não conseguia evitar. Eu não poderia ter ficado mais desconfortável durante o jantar. Eu fiquei lá, quase não dizendo nada, pensando se eu deveria tentar pegar um quarto de hotel para a noite. No entanto, minha decisão foi que eu poderia aguentar mais uma noite e economizar o dinheiro. Falei para Kate que estava muito cansada assim que voltamos para a casa dela, mas ela insistiu que assistíssemos nosso filme favorito juntas antes de eu ir embora. Incapaz de recusar, fomos para o quarto dela. O quarto da colega de quarto dela fica no andar de baixo, ao lado da sala de estar, então a TV poderia ter acordado ela. Cerca de uma hora após o início do filme, John entrou e pediu para assistir conosco. Kate disse que sim, claro, e não demorou 10 minutos até que ele começasse a tentar nos convencer a nos beijar. Eu disse não repetidamente e continuei olhando para a tela. Kate não disse uma palavra sobre isso e John começou a implorar para que a gente apenas se beijasse rapidinho. Eu mandei ele calar a boca e disse que ele estava estragando o filme. Alguns minutos de silêncio passaram até que John simplesmente perguntou se eu gostaria de dormir com ele. A forma como ele fez a pergunta parecia que ele havia se iludido a ponto de achar que era irresistível para mim. Eu disse não e apontei o fato de que Kate estava bem ao meu lado. Olhei para ela, esperando algum tipo de resposta, mas era óbvio que ela havia se desconectado completamente nesse ponto. John me disse que Kate estava bem em dividir ele. Ele continuou insistindo e me pressionando para que eu mostrasse alguma gratidão por ele me deixar ficar na casa dele. Olhei para Kate e perguntei como diabos você está ok com isso? Ela parecia não me ouvir, apenas olhando para frente com os olhos vazios. Levantei para sair, mas John tentou bloquear a porta. Vale ressaltar que eu sou uma garota de 1,52 m e 45 kg, sendo fisicamente bloqueada por um homem muito grande. Falei firmemente para ele sair do caminho, mas ele disse novamente que eu lhe devia algo. Eu me arrisquei e passei por ele com o ombro. Felizmente, ele não fez mais do que tentar me agarrar enquanto eu saía do quarto. Peguei minhas coisas rapidamente e fui para o hotel. Kate nunca sequer reconheceu o que aconteceu. Eu acho que ela pode estar sofrendo algum tipo de abuso de John ou algum problema mental, o que me faz sentir mal por estar brava com ela. Mas eu estou muito brava por ela ter ficado em silêncio enquanto seu noivo era agressivo comigo. Kate sabe que fui vítima de AS em um passado recente, e por isso sou sensível a esse tipo de pressão. Eu falo com Kate bem pouco e ela não parece entender o porquê. Por coincidência, aceitei um estágio perto da cidade onde ela mora. Dentro de um mês, estarei morando bem perto dela e de John, e preciso decidir o que fazer. Eu quero ajudar minha amiga, tenho medo de que ela esteja sofrendo abuso, vivendo uma mentira ao tentar se convencer de que é hétero e talvez sofrendo de algum tipo de transtorno mental. Nunca estive em uma situação como essa e estou completamente perdida. Não quero ver Kate depois que eu me mudar, porque isso vai significar que vou ver John também. Alguma orientação sobre como posso ajudar ela e tentar resolver essa situação? Edição, obrigada pelos conselhos. Decidi falar com a Kate. Estou muito nervosa porque não faço ideia de como ela vai reagir, mas preciso falar com ela. Ela esteve ao meu lado em momentos difíceis da minha vida, então eu quero estar ao lado dela também. Eu sei que o John trabalha hoje à noite e que Kate às vezes o acompanha e fica meio que lá sem fazer nada a noite toda. Eu deveria ter reconhecido isso como estranho antes, mas não sei se ela vai hoje. Perguntei se ela gostaria de fazer uma videochamada hoje à noite e ela respondeu com por que você quer falar comigo de repente? Eu disse que só queria colocar a conversa em dia e pedir desculpas por ter estado tão ocupada ultimamente. Ainda não recebi uma resposta, mas vou tentar atualizar vocês hoje à noite, se conseguirmos conversar. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Não estou recebendo conselhos bons de quem está perto de mim, então isso está sendo extremamente útil. Segunda edição, vou fazer uma videochamada com a Kate hoje à noite. Ela aceitou muito mais animada do que eu esperava, considerando as mensagens anteriores dela.
Conversamos um pouco depois e, de forma estranha, ela mencionou que tinha assistido Rush recentemente e comentou como Chris Hemsworth é lindo. Eu fiquei um pouco confusa, por razões óbvias, já que ela não só se declarou lésbica como me disse claramente que não sente atração por homens. Talvez eu não tenha entendido, então só concordei que sim, Chris Hemsworth é realmente um cara atraente e falei que mal podia esperar para conversar mais tarde. Ainda estou muito nervosa. Atualização, 8 meses depois. Então, eu sei que minha postagem original é super antiga, mas recebi um convite para o casamento da Kate e do John hoje. Isso me fez lembrar de toda essa situação e, mais importante, o fato de que nunca agradeci a todos pelos comentários e conselhos. Muito obrigado. Muitas pessoas estavam pedindo uma atualização, mas eu fiquei tão ocupada com os preparativos para a mudança que o Reddit não estava na minha lista de prioridades. Então, vamos à atualização. Eu fiz a videochamada pelo Skype conforme planejado. Felizmente, consegui pegar a Kate sozinha. Conversamos por pouco mais de 1 minuto porque meus nervos estavam a mil e eu queria logo acabar com isso. Fui direto ao ponto e expliquei a ela porque eu estava me afastando, que o comportamento do John estava realmente me preocupando. Listei para ela os eventos exatos que me deixaram desconfortável, tanto pela segurança dela quanto pela minha. Ela ficou em silêncio absoluto, pois tenho certeza de que isso não era o que ela esperava para nossa conversa. Depois que terminei, perguntei por que ela queria passar a vida com esse homem, especialmente depois de ela ter confiado em mim sua orientação sexual. Para resumir, ela está apaixonada por mim desde o ensino médio. Não consigo colocar em palavras adequadas como me sinto sobre essa parte. Sim, como alguns de vocês sugeriram, Kate e John estavam tentando armar uma homenagem durante todo o fim de semana em que estive lá. Perguntei de quem tinha sido a ideia e ela disse que foi dela, mas que John ficou incrivelmente animado com a sugestão. Ela admitiu que planejou tudo com o John antes de até me convidar para a visita. Ela disse que eles planejavam ver se a intimidade aconteceria naturalmente, caso contrário, tentariam iniciar. Perguntei por que ela estava ok com o John agindo de forma tão coercitiva e ela disse que ele havia prometido fazer acontecer a qualquer custo depois que eu não tinha percebido a dica nas 2 noites anteriores. Ela disse que se sentia desesperada para estar comigo intimamente e faria qualquer coisa para que isso acontecesse. Perguntei a ela se isso significava me forçar, e ela disse que talvez sim, mas que eu gostaria eventualmente. Que provavelmente eu acabaria cedendo e ela poderia se juntar se o John cumprisse a promessa. Não vou mentir, isso me fez ficar muito enojada, mas eu deixei esses sentimentos de lado e disse a ela, bem suavemente, que não retribuía seus sentimentos românticos, mas que ainda me importo com ela como amiga. Disse a ela que temia pela sua segurança e felicidade e que só queria ajudar. Bem, isso fez com que ela mudasse completamente. Sinceramente, eu nunca tinha visto a Kate tão brava. Ela é uma pessoa passiva ao extremo, mas, caramba, ela perdeu a cabeça comigo. Kate fez uma virada de 180 graus e começou a fazer acusações que não faziam sentido. Que eu estava tentando roubar o John dela e que eu não podia tê-lo. Que o AS dele contra mim, assim como o que aconteceu no meu passado, era culpa minha por causa de como eu me visto e me apresento, que todas as inseguranças dela são culpa minha porque ela tem que aturar o John falando sobre como eu me pareço e perguntando por que ela não pode agir mais como eu gosto de fazer maquiagem e cabelo, usar vestidos e salto quando saio, enquanto a Kate usa apenas roupas largas e não faz nada no cabelo ou no rosto, sempre foi assim. Temos estilos diferentes. Enfim, ela terminou o seu ataque falando para eu me desviver, então, eu desliguei depois disso. Eu sinto que a Kate está lidando com questões que estão muito além do que eu posso ajudar e eu não consegui continuar conversando com ela. Meu estágio acabou agora, então estou em casa e longe de ambos. Durante o estágio, eles tentaram me contatar várias vezes, mas eu sempre excluía as mensagens. Kate simplesmente ignorou o que aconteceu entre nós e perguntou por que eu não falava com ela, então o John fez algumas piadas sobre me raptar. Eu só vi os dois uma vez durante todo o meu estágio. Tive a chance de ir a uma grande convenção de cultura pop e eu estava empolgada com isso, apesar de não ter amigos para ir felizmente. Encontrei algumas meninas no Facebook através da página do grupo do meu estágio que também estavam procurando companhia. Eu sabia com certeza que Kate e John iriam, pois eles vão todo ano. Além disso, o traje que escolhi usar era impossível de não notar, então eu estava certa de que eles me viriam. Mas, honestamente, eu não ia deixar que eles estragassem o evento para mim, então fui mesmo assim. Expliquei a situação para as meninas e todas me garantiram que me apoiariam. E não é que, enquanto eu estava em uma fila de autógrafos com minha amiga, quem me abraça por trás senão o John? Eu basicamente entrei em pânico e comecei a me debater até ele me soltar. O idiota ficou confuso, a Kate estava bem ao lado dele, quieta. Eu queria dizer algo bem direto para ele, mas não consegui. Estava com medo, sinceramente, então só corri. Eu estava usando saltos enormes, então tive que fazer aquele movimento estranho de agachar, onde você não está realmente correndo, mas mais como uma caminhada rápida, como um lobisomem. Algumas das meninas me seguiram para garantir que eu estava bem. Nunca mais os vi. Sei que o consenso geral era para não cortar a Kate da minha vida, mas sinceramente não acredito que nenhum dos dois seja seguro para se estar perto.
Sinto que a Kate está lidando com algo além do que eu posso ajudar e minha segurança pessoal precisa vir em primeiro lugar. Obviamente, não irei ao casamento. Agradeço por todos os conselhos úteis e o apoio que recebi na minha postagem anterior. Deixe sua opinião nos comentários.